Eu tenho conversado com muita gente nesses últimos tempos sobre auditoria. Ou não só porque eu sou um auditor, né, principalmente aí para as normas de segurança dos alimentos e qualidade, mas principalmente sobre quais são os novos padrões de auditoria para os novos contextos que nós estamos enfrentando. Principalmente quando se fala nessas mudanças com relação à questão da cultura digital, a cultura de segurança dos alimentos e a forma como que a gente acompanha o desempenho organizacional. Então, eu queria aqui começar a conversar com vocês sobre as auditorias que a gente passa. Existe um padrão e uma burocracia a ser cumprida, mas, ao mesmo tempo, as mudanças que a gente tem acontecido, principalmente no ambiente digital e na forma como a gente acompanha o desempenho das organizações, que trazem para a gente perguntas novas. A primeira delas é que a auditoria não é mais focado só em conformidade. Por que, Marcos, não é mais sobre isso? Ela precisa olhar o desempenho organizacional. As empresas, cada vez mais, principalmente as de alimentos, não devem apenas apresentar se elas estão conforme ou não conforme, mas qual é o tipo de desempenho que é esperado em cada um dos seus processos. As empresas precisam desenhar isso internamente, né, e as organizações e os auditores cada vez mais têm que olhar nessa direção. O segundo ponto que a gente precisa entender quando a gente fala em auditoria é que a auditoria precisa agora olhar o desempenho como parte integrante dos processos de auditoria. Um auditor cada vez mais tem que entender sobre como ele observa e audita o desempenho organizacional. A construção de indicadores de desempenho a partir de dados coletados sobre o processo passam a ser, pessoal, determinante para os processos de auditoria e de avaliação de desempenho. Então, aquele modelo no qual a gente avaliava se as empresas estavam cumprindo com padrões, deixam de ser a referência principal, porque as empresas precisam entregar os seus padrões e mostrar que estão cumprindo os seus padrões com desempenho de processos, desempenho de sistemas. E, por fim, cada vez mais a gente precisa entender que a auditoria também tem que ter percepções sobre a cultura organizacional. Cada empresa tem uma cultura diferente e cada cultura vai ter uma entrega para as auditorias diferentes. Então, ter essa percepção cultural passa a ser muito importante nos processos de auditoria. Eu vou conversar muito com vocês também aí nos próximos meses, semanas e meses, sobre essas questões de auditoria. E é importante que cada um de nós entenda cada vez mais sobre as mudanças que a auditoria estão trazendo. Então, gente, vem comigo, nós vamos conversar aqui, comente o que você achou sobre isso e a gente vai se encaminhar para entender cada vez mais quais são as importâncias e o peso das auditorias no contexto atual. Vem comigo!